Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1, no caso, a primeira aula da disciplina para essa turma do P9 Noite, né? Estamos iniciando o semestre. E, pessoal, eu pergunto se vocês concordam com a gravação dessa aula, para que depois eu possa disponibilizá-la no meu canal do YouTube para quem perdeu, né? Poder assistir e vocês que assistiram poder revisar. Concordam? Sim, Sim, professora. Ok, vamos começar então, né? Como a gente sempre, no início, né, de toda a disciplina que eu ministro, eu sempre falo um pouco sobre as atribuições, né, as atividades do NUP, e hoje não seria diferente, né? Enquanto eu estiver à frente desse setor, sempre vou estar trazendo informações para vocês. Pessoal, hoje eu estou com uma crise alérgica, tá? Então, disso já vou pedir desculpas de antemão se eu tiver alguma crise de espirro aqui ou de tosse, tá? Então, as atribuições do NUP, hoje eu vou fazer de uma forma diferente, né, daquelas que vocês costumavam ter comigo, onde eu trazia algumas datas. Hoje eu vou trazer para vocês, na verdade, uma explicação sobre cada uma das atividades. Apesar de vocês estarem no P9, né, quase concluindo o curso de vocês, mas muitos de vocês ainda não conseguem, vamos dizer assim, compreender, né, a dimensão de cada uma dessas atividades e o quanto que elas são importantes para a formação e para o futuro profissional de vocês. No caso, eu não vou estar, como eu disse, eu não vou estar trazendo datas ainda, lembrando, né, que a gente mudou de mantenedora, mudou de direção, então algumas atividades elas vão estar sendo reformuladas. A gente sempre está buscando, né, trazer o melhor para vocês, né? Então toda a equipe que já era da Santa Emília, a gente sempre luta para que vocês tenham as melhores oportunidades. E junto com isso, a nova gestão, a gente traz ideias eles também para que a gente possa colocar em prática. E aí, pensando nisso, né, na minha observação em relação a alguns de vocês terem essa dificuldade na compreensão e poder correr atrás do tempo perdido, né, uma vez que vocês já estão quase concluindo o curso, ainda falta um ano, então dá tempo vocês, como eu posso dizer, ainda correr atrás do prejuízo, ainda fazer algumas dessas atividades. Como a gente está ainda no momento pandêmico, algumas dessas atividades elas ficam um pouco restritas e ou suspensas, né? Porque ainda não temos uma situação de saúde pública controlada, ainda temos uma doença que ainda está matando, mesmo pessoas que estão sendo vacinadas, né? Vocês já estudaram que a questão de vacinação ela não é 100%, mas ela reduz, né, drasticamente a questão de novas contaminações e também possíveis desenvolvimento de novas variantes, né, mutações. Dessa forma, é importante que a gente se mantenha atentos, né, e mantendo os cuidados para que a gente possa estar tendo a melhor coisa possível, né? Melhor cenário possível dentro da saúde pública. Então, gente, diante disso, eu trouxe, como eu falei, né, algumas atividades para vocês. Então, as normas do Núcleo de Pesquisa e Extensão, que é, né, o conhecido por vocês, NUP, ele vai ser referente... mesmo que eu. Oi? Alguém está falando alguma coisa? A gente com o microfone ligado, professor. Hã? Alguém com o microfone ligado. Deixa eu silenciar todo mundo aqui. Pronto. Então, estou, né, à frente do NUP desde que eu entrei na faculdade. Por enquanto, né, ninguém sabe até quando, mas mantenho aí as atividades sempre
tentando buscar da melhor forma possível para que vocês possam se desenvolver, né, cada vez mais como alunos e futuros profissionais. E aí, o primeiro ponto que a gente vai falar é a monitoria, né? Então, como eu disse, muitos de vocês até já foram monitores, mas mesmo assim, ainda resta dúvidas do que de fato é a monitoria. Então, para esclarecer isso, eu trouxe, né, esse slide aqui para vocês. Então, a monitoria, ela tem o objetivo de estimular os estudantes a conhecer as atividades relacionadas à área acadêmica, uma vez que vocês vão estar desenvolvendo a atividade referente a uma disciplina do curso de vocês, ao qual vocês passaram por um processo seletivo e, consequentemente, foram aprovados para poder exercer a monitoria. A monitoria, ela, né, ocorre a cada semestre, e aí eu faço uma sugestão para vocês. Como ainda não saiu o edital, né? Como eu disse, a gente ainda está reformulando algumas coisas, fechando datas, coisas do tipo. Então, é importante, caso vocês tenham interesse de ser monitor de alguma disciplina, entre em contato com o professor daquela disciplina. Lógico que aquela disciplina precisa estar existindo, né, esse semestre para poder ter a monitoria. Mas vamos supor, a disciplina de, sei lá, saúde coletiva. E aí vai ter a disciplina de saúde coletiva esse semestre, e aí você pode ter interesse da disciplina, né? Nunca teve monitoria, porque o professor pode achar que ninguém tinha interesse em ser monitor dessa disciplina, e aí você entra em contato com o professor. Professor, eu tenho interesse de ser monitor dessa disciplina. Abra coloque no edital para eu poder me inscrever. E aí esse professor vai solicitar. Agora vocês precisam fazer isso de hoje para amanhã, tá? Para que no final de semana eu vou estar solicitando aos professores. Então, vocês podem mostrar interesse também, porque muitas vezes nós, professores, acabamos não fazendo alguma coisa por simplesmente nenhum aluno ter mostrado interesse, mesmo ele querendo, mas como ele ficou com aquilo para si, né, acaba que o professor não sabe que tem alguém interessado em desenvolver alguma coisa referente àquela disciplina ou a um projeto específico, tá bom? Vocês podem estar trazendo ideias também, né? E isso enriquece cada vez mais porque tem esse feedback, tá bom? Só aceitar aqui. Então, dentro da monitoria, vocês desenvolvem uma atividade, né? A atividade de monitor. Tem o processo seletivo com a avaliação que o professor vai definir qual vai ser essa avaliação, se vai ser presencial, prática ou se vai ser virtual. O professor da disciplina, no edital, já vai ter definido e publicado para vocês, né, como que será esse meio. E aí, o professor ele vai entrar em contato com os inscritos para poder definir como que vai fazer e vocês estarem disponíveis no dia e na hora. Além de enriquecer a sua formação, a modalidade é uma experiência interessante para o currículo acadêmico e profissional. Muitos alunos acham que a monitoria é só para quem tem interesse de ser professor. Não é bem isso, tá? Lógico que para quem já tem essa meta, vai colaborar bastante, mas não necessariamente, certo? A monitoria, ela enriquece o conhecimento do aluno, permitindo que ele domine cada vez mais aquele conteúdo ao qual ele está ministrando aquela monitoria. Uma vez que você, assim como todos os demais colegas, cursaram determinadas disciplinas, vocês têm uma média ali de conhecimento, certo? Mas no momento que você é monitor daquela disciplina, você acaba tendo a possibilidade, né, de desenvolver mais o conhecimento relacionado àquela disciplina. Então, você vai acabar estudando mais, uma vez que você estudar para uma prova, você estuda só para si, se por acaso você não estudou um capítulo, né, não estudou uma parte do conteúdo para a prova, beleza, você deixa em branco a questão, né? O único, vamos dizer, entre as penalizado vai ser você.
Só que quando você vai dar uma aula, né, que é o que o monitor faz, tirar dúvidas, então você precisa dominar o conteúdo. Você precisa saber sobre aquilo. Você não pode decorar. Porque se você decorar, no momento que chega uma pergunta, você quebra o raciocínio, você não sabe mais como desenvolver aquela resposta. Então, por isso que o monitor ele acaba desenvolvendo mais habilidades, porque ele de fato aprende e não decora aquele conteúdo, tá bom? É, Deixa eu ver aqui o que faltou mais nesse conteúdo. Sim. E aí, né, não só com a parte acadêmica, né, de ser um futuro professor, mas como eu falei, nessa questão de você dominar mais as habilidades, você treinar mais, consequentemente, você vai conseguir desenvolver isso futuramente melhor. É igual, vamos supor, uma pessoa que aprendeu inglês, né? Vamos supor, a pessoa foi morar nos Estados Unidos, passou 2 anos lá, nativos, né? Falando, escutando inglês o tempo todo e tendo aulas, né, para dominar a língua. E aí a pessoa volta fluente em inglês. Mas se essa pessoa ela volta para o Brasil, passa 5 anos depois que ela fez esse curso, depois que ela voltou aqui para o Brasil, ela passa 5 anos sem falar nada de inglês. Nunca mais ela teve a necessidade de falar ou ler alguma coisa em inglês. Ela não teve mais contato com inglês. Ela vai continuar fluente em inglês? O que é que vocês acham? Acho que não. Não, Não, Acredito que professor. não. Fluente, Fluente não. não está fluente. exercendo, né? Exatamente. Ela pode lembrar uma coisa ou outra, mas a maior parte ela vai perder. Né? Por quê? Porque ela não está treinando aquilo. Então, é importante, né? No caso, o monitor, você cursou algumas disciplinas e, à medida que você faz a monitoria, você está fazendo o quê? Reforçando aquilo que você aprendeu. E aí, quando você chega lá na sua formação, né, no exercício profissional, né, já como enfermeiros, então vocês vão ter um domínio muito maior, né, de técnicas, né, vocês vão ter uma prática muito maior. É igual um atleta, né? Por exemplo, um judoca. Eu sou judoca, né? Eu sou faixa preta de judô, e não foi do dia para a noite que eu consegui chegar até a faixa preta. Então foram anos de treinamento, né? Então, quantas e quantas vezes eu não repeti o mesmo golpe num treino durante tantos anos, né? E aí, cada vez mais que ia evoluindo de faixa, iam sendo acrescentadas novas técnicas. Mesma coisa com vocês. Quando vocês estavam no início do curso, a gente chama, né? A gente tem aquelas disciplinas básicas e depois vai indo cada vez mais para as disciplinas específicas. Por quê? Porque vocês precisavam do conhecimento básico para chegar num conhecimento mais aprimorado até chegar nos estágios. E aí, isso demora, né, um tempo até você dominar. E quanto mais você treina aquilo, mais segurança, mais domínio você tem. Então, como eu falei, eu sou faixa preta, mas eu tenho minhas limitações. Por quê? Porque eu não sou professora de judô. Eu não vivo o judô como muitas outras pessoas, né? Muitos outros atletas que vivenciam o judô diariamente. Mas a mesma coisa vai ser com vocês. Vocês vão ser futuros enfermeiros. Vocês tiveram disciplinas, vamos dizer assim, geral do curso. Vocês viram de tudo: saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, urgência, emergência, UTI, clínica médica. Bom, tantas, tantas outras, né, disciplinas que vocês tiveram Boa aí. noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alessandra. Então, vocês tiveram inúmeras disciplinas, mas lógico, você não vai sair dominando todas, até porque o curso, né, qualquer um dos cursos, ele é um pontapé inicial, e depois você se aperfeiçoa naquilo que você quer. E aí, como eu estava dizendo, né, a monitoria já vai ajudando a você já ir vendo a possibilidade de
tá buscando algo que você sentiu afinidade, que você acha, né? Porque, lógico, o futuro, né? Ninguém sabe. Se a gente vivesse no mundo ideal, a gente já saberia e já terminaria o curso direcionado para onde a gente iria trabalhar, né? Mas não é assim, as oportunidades, elas surgem, né, quando a gente menos espera e às vezes surgem de forma que a gente nem pensava. Eu mesma, né, eu sempre quis fazer biologia, né, assim, quando eu fui para o vestibular, quando eu entrei no ensino médio, na verdade, meu foco era biologia. Eu sempre quis fazer biologia a partir do meu ensino médio, quando eu comecei no primeiro ano a ter a disciplina de biologia mesmo, sem ser, né, a parte de ciências que se tinha anteriormente. E aí, me despertou esse interesse. E quando a gente sabe, né, o que a gente quer, é bem melhor. Só que uma das coisas que eu não queria ser era professora. Então, quando eu dizia que ia fazer biologia, todo mundo chegava para mim, você vai ser professora. Eu dizia, não, Deus me livre. Só que, quando eu iniciei a minha graduação, né, em 2004, quando eu tinha 18 anos, surgiu a oportunidade de eu dar aula. E aí eu abracei essa oportunidade. Dei aula no ensino fundamental e médio durante alguns anos da minha graduação, né? Até terminar minha graduação, eu ainda passei um ano dando aula e me apaixonei por transmitir conhecimento. É algo que eu sempre gostei, mas não necessariamente como professora, né, na época. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente tímida e lidar com pessoas para mim é complicado, né? Fico muito nervosa. É coisa de quem é tímido. Mas à medida que eu comecei a dar aula, aí a gente vai o quê? Como eu tinha falado, a gente vai se aperfeiçoando. A gente vai dominando técnicas, a gente vai se aprimorando e, consequentemente, a gente vai melhorando. Se você não melhorou, é porque tem algo errado, né? A tendência é sempre a gente estar evoluindo. E lógico que a minha aula, lá em 2004, quando eu tinha 18 anos, era um tipo, né? E hoje, em 2021, 16 anos depois, né? Eu evoluí bastante em relação à técnica, à forma que eu dou aula, né? Ao conhecimento também que eu tenho hoje. Então, eu tenho, por exemplo, muito conhecimento da área de enfermagem, né? Da área de estética, da área de radiologia, da área de biomedicina. Biomedicina eu não falo nem tanto porque já é maioria das coisas que eu já tinha visto na minha graduação de biologia, né? Então não mudou tanto. Na verdade, não muda tanto para mim. Mas as outras áreas, enfermagem, estética, radiologia, foi algo que me acrescentou, né? Uma vez que eu precisei dar aula para esses cursos. E isso cada vez mais me engrandeceu. Lógico que eu tenho minhas limitações, né? E principalmente eu não sou dona da verdade, mas na medida do possível, eu quero sempre dar o meu melhor para os meus alunos. E eu acho que qualquer pessoa, né, independente do exercício profissional que estiver fazendo, seja professor ou qualquer outro, a gente deve sempre estar buscando dar o melhor. Mas se você escolheu aquele curso, se você escolheu estar trabalhando com aquilo, ou mesmo que você nem tenha escolhido, foi uma oportunidade que surgiu e você abraçou, e você deu o seu melhor, né? Você só tem a ganhar com isso. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não é reconhecido, né, financeiramente por isso, né? Principalmente professor, ainda é uma classe muito, vamos dizer assim, menosprezada pela sociedade, apesar de ser o curso que forma todas as outras profissões. Mas, assim como o pessoal falava, né? Enfermagem por amor, não, a gente tem que pagar conta. Então, vocês também precisam pagar as contas e quando vocês se formarem, vocês precisam estar capacitados para entrar no mercado de trabalho. Como eu havia falado no início, nem sempre, né, a oportunidade que surge é aquela que você queria. Às vezes você acaba descobrindo algo novo e se apaixona, como foi no meu caso, né, com a docência. Eu amo passar conhecimento, né? Então, no meu dia a dia, eu gosto de estar com pessoas onde eu possa estar trocando conhecimento, conversando sobre coisas que
né? Eu acho interessante. Lógico que tem uns momentos de falar besteira, né? De brincar também, mas eu prefiro muito mais estar, vamos supor assim, num grupo de amigos que está falando sobre coisas interessantes do que simplesmente fofocando sobre a vida alheia, né? Eu tenho mais o que fazer do que isso. Continuando aqui, em relação à monitoria, a monitoria ela serve como um certificado para vocês. Essa certificação vai para o currículo de vocês e o currículo de vocês ele é avaliado, seja para um emprego, né, uma seleção de emprego, seja para uma seleção de pós-graduação, um mestrado, ou mesmo para o concurso. E aí, todas essas atividades que vocês vão poder estar desenvolvendo futuramente, vocês devem ter, né, um aperfeiçoamento e deve ter uma comprovação de tudo que vocês fizeram. Então, se vocês fizeram monitoria, vai ter o certificado. Se participaram de evento científico, vai ter um certificado. Se participaram de envio de trabalho para congresso, vai ter certificado. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter diversos certificados durante a graduação de vocês. A própria instituição disponibiliza isso e cabe a vocês aproveitarem ou não. A ideia é que vocês aproveitem. Por quê? Porque o tempo passa. Um exemplo, vocês já estão no P9, já já vocês se formam. E muitos de vocês chegam no final do curso e, por exemplo, nunca participaram de um evento científico. Nunca enviaram um resumo expandido, nunca fizeram a seleção de monitoria. Então, isso é ruim para vocês. Por quê? Porque num processo seletivo, você vai ficar para trás, certo? Monitoria conta bastante pontos, e isso é importante que vocês levem em consideração. Lembrando que na nossa instituição, para que você possa receber a certificação de monitoria, é necessário que vocês cumpram 3 pré-requisitos. O primeiro é a frequência, né? Lógico que o monitor tem que estar presente para poder receber a certificação. Então, você pode faltar, óbvio, você pode adoecer, pode ter um imprevisto, mas você tem que ter 75% de frequência na monitoria, você monitor, né, para poder receber o ok desse pré-requisito para ter direito à certificação. O segundo requisito é enviar um trabalho, né, apresentar um trabalho na jornada de iniciação científica. Se você não fez isso, seu certificado fica pendente até você apresentar, certo? E, por último, é um questionário que a gente tem, que é um feedback da monitoria. Esse é o mais tranquilo que tem, porque na hora que você for solicitar ali mesmo, você pode estar solicitando esse questionário para responder. A frequência, se você não cumpriu, aí não tem o que fazer, né? Não tem como voltar no tempo para você poder estar presente. O trabalho da jornada, se você não apresentou no semestre que você era monitor, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, você pode ainda submeter o trabalho para a jornada, e aí ele vai contar como sendo o trabalho da monitoria que você exerceu. Lembrando que o trabalho da jornada para o monitor, ele tem que ser no tema da disciplina, tá bom? O trabalho, na verdade, ele deve ter alguma coisa relacionada ao tema da disciplina que você era monitor. Ele pode ser multidisciplinar, mas desde que possa abranger também, né, esse ponto, certo? Alguma dúvida até agora? Não, professor. Não? Está sendo clara, está dando para entender. Tá bom. Então, além disso, né, a monitoria ela promove a cooperação entre alunos e professores, estimulando a troca de conhecimentos. Então, como eu disse a vocês, eu particularmente eu amo passar conhecimento, mas vocês também me enriquecem demais, certo? Eu aprendo muito com vocês. Então, muita coisa que eu aprendi em enfermagem não foi porque eu estava estudando para dar aula, mas porque vocês, né, como alunos, e muitos de vocês, como profissional técnico de enfermagem ou, né, em outra área da saúde, conhecendo a dinâmica de um enfermeiro, me passaram,
tá? Mesmo quando eu estou construindo, né, a disciplina de TCC com vocês, os trabalhos que vocês apresentam, que vocês trazem abordagens relacionadas à enfermagem, então, à medida que vocês apresentam, eu também adquiro conhecimento, né? Algumas vezes, lógico, no início, minhas dúvidas eram bem maiores do que hoje, né? Mas muitas coisas que o aluno, quando estava apresentando, eu não dominava devido, né, a minha formação ter sido outra, e aí perguntava, os alunos me explicavam, eu começava a absorver aquilo. E hoje, né, como eu disse, eu evoluí entre as primeiras aulas que eu dei lá na época de escola, né, quando eu ensinei no ensino médio com 18 anos, e depois em 2013, quando eu passei a ensinar no ensino superior. Então, as primeiras aulas que eu dei para TCC ou desculpa, qualquer disciplina, né, para os alunos em 2013, com certeza evoluíram as aulas que eu dou hoje em dia, certo? E muito do que, principalmente na minha aula de TCC, eu evoluí, é mérito de alguns professores que eu tive, principalmente de um, que foi um professor de metodologia, que eu tive no meu mestrado. Tá? Então, foi um professor de Portugal, né? A UEPB ela tinha esse vínculo, e eu tive essa oportunidade de ter essa aula com ele, né, durante uma disciplina inteira, e foi extremamente rico para mim, e conhecimento, né, e coisas positivas eu costumo colocar para os meus alunos, tá bom? Então, eu não sou o tipo, vocês já devem, né, ter percebido isso antes, né, nas outras disciplinas, eu não sou o tipo de professora que quero prejudicar meu aluno. Não tenho nada com isso, tá? Pelo contrário, minha obrigação como professora é transmitir conhecimento. E eu vou trabalhar para que isso seja feito da melhor forma possível. Eu quero que vocês, né, aprendam e desenvolvam cada vez mais as técnicas, no caso aqui, da disciplina de TCC, que vocês saibam realmente terminar a disciplina sabendo como construir um trabalho. Então, essa troca, ela sempre existe, tá? Então, não pensem que é algo unidirecional, que é apenas o professor que passa conhecimento. Não, vocês contribuem e muito também. E outro benefício da monitoria é melhorar a qualidade do ensino ao incentivar o enriquecimento da vida acadêmica dos alunos. Como eu falei, né? Quanto mais você treina, quanto mais você adquire técnicas, conhecimento, você contribui com os seus colegas e, consequentemente, né, enriquece ali a formação de todos aqueles envolvidos. Dúvidas em relação à monitoria por enquanto? Não, professora. Vamos para o próximo ponto. Jornada. Ai, meu braço tá inchado, tomei vacina ontem. Doendo. Sim, jornada. Como eu falei, né, eu não vou estar divulgando datas ainda, apesar de que o período de jornada já está definido, né, vai ser em novembro. Isso aí já está certo. A gente só vai definir como que vai ser a dinâmica de ocorrência da jornada, tá bom? Então, muitas pessoas, né, muitos de vocês não sabem a importância que um evento científico tem dentro da formação e da vida, como eu posso dizer, futura, né, na Professora vida profissional de Clênia, dá vocês. licença. Oi, Tem aluno, acho que está pedindo para aceitar aqui no grupo, pedindo a não senhora está aceitar. aparecendo para mim, por isso que eu não aceitei. Tá, vou avisar aqui. Certo? Obrigada. Às vezes é a internet do aluno que ele envia, só que demora, tá? Chegar para mim, né? Por causa da internet deles. Aí eu só posso aceitar quando chega. Deixa eu ver aqui.
Vamos continuando. Sim, e então a jornada, né, é um ponto importante que vocês precisam dar a devida atenção. Primeiro porque, como eu tinha dito, o tempo passa muito rápido e quando vocês forem ver, o curso acabou, apesar de ser 5 anos, mas num piscar de olhos vocês já vão estar no meio do ano que vem se formando. E aí as oportunidades que foram dadas durante a graduação, vocês não vão poder voltar, né? Evento científico tem, né, a todo tempo, no Brasil e fora, né, em várias cidades, vários. Ó, o Diego que tá pedindo para entrar, apareceu agora só. Oi, Diego, boa noite. Você só apareceu agora para mim, por isso que eu só pude aceitar agora. Então, Tá certo. Boa esses. noite. Oi? Tá certo. Boa noite. Boa noite. Então, esses eventos científicos, né, quando a gente se forma, fica mais difícil da gente participar. Primeiro, pela questão do tempo, né? Então, vocês vão ter inúmeros plantões ali, se Deus quiser, né? Todo mundo vai estar empregado, vai estar trabalhando, ganhando muito dinheiro. E aí, vocês não vão ter muito tempo para participar disso, né? Então, já é uma situação que vai diminuir o ritmo. E outra coisa é o custo, né? Então, a inscrição de um evento científico para você como aluno é X. Para você como profissional, às vezes é 2, 3x. Então, fica muito mais caro. E como existem muitos eventos, como eu falei, né, nacionais e internacionais, principalmente se concentra ali sul, sudeste, né, às vezes em algumas regiões aqui do Nordeste, para a gente participar, precisa o quê? Inscrição, que é cara, deslocamento, alimentação, estadia. Então, olha o tanto de custo que vai estar se somando, né? Isso aí. Agora, se você tem um evento, né, local, um evento que tem um custo mínimo só para se manter dentro da instituição que você participa, né, trazendo palestrantes externos. Com a pandemia, a gente inclusive está trazendo palestrantes de outros estados, né? Porque de forma remota a gente consegue estar fazendo isso. Então só tem a agregar. Então essa, essa troca de informações é riquíssimo para vocês, né? E não fica restrita apenas ao conhecimento que vocês têm da sala de aula. Então, por mais que exista uma palestra de um professor que ministra a aula para vocês, mas dentro de uma palestra ele está trazendo uma outra perspectiva que às vezes dentro da aula não caberia, né? Então, vem um conhecimento a mais, tá bom? Então, os principais benefícios gerados ao aluno a partir de uma participação em eventos científicos é favorecer a comunicação entre pessoas e pesquisadores e estudantes, pessoas pesquisadoras e estudantes. Independe do nome que o evento tenha, jornada, simpósio, encontro, congresso, não importa, tá? Todos eles são eventos científicos, o que diferencia um do outro é a dimensão dele, né? Número de participantes, custos envolvidos, né? Palestrantes, se são palestrantes internacionais, essas coisas. Mas, como eu disse, a gente sempre trabalha trazendo, né, conhecimento para vocês. Existe sempre a possibilidade de vocês estarem tendo essa comunicação com os palestrantes, tirando dúvidas, que alguns, inclusive, né, com palestras ao vivo, acabam fazendo, e o que enriquece mais ainda, né, esse momento. Então, é aproveitar as oportunidades que são dadas. Com isso, né, um evento científico desenvolve novos conhecimentos científicos e, lógico, você acaba tendo uma perspectiva que às vezes você não tinha. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na minha graduação em 2004, eu sabia, lógico, que o curso que eu queria realmente era biologia, né? Amo
ter conhecimentos referentes à natureza, à questão de evolução, ao funcionamento do corpo, né? Não só humano, mas de outros organismos. Então, eu gosto muito disso. E sempre, né, gostei do mar, de animais marinhos, golfinhos, orcas e de felinos, né? Felinos, vocês já sabem que os gatos são minhas paixões. Então, eu fui, né, pensando que talvez eu poderia trabalhar com alguma dessas coisas. E aí, no meu primeiro semestre da graduação, eu participei de um evento científico que lá, né, na UFPB, onde eu estudei, se chama Semana da Biologia, como se fosse a jornada que a gente tem, né? E dentre as palestras que eu participei, existia uma palestra relacionada a tartarugas marinhas. Então, eu sou de João Pessoa, eu nasci aqui, sempre morei aqui, sempre fui na praia desde pequena e nunca tinha visto uma tartaruga marinha, né? E aí, durante, né, essa palestra, surgiu a oportunidade de fazer um estágio. E desde o meu primeiro período, meu gato está destruindo as coisas aqui, tá, gente? Releve. E desde o meu primeiro período, então, eu comecei a estagiar com tartarugas marinhas. E surgiu uma paixão nesse tema que eu nem sabia que existia, né? Fiz outros estágios, tá? Fiz estágio no laboratório de invertebrados marinhos, trabalhando principalmente com quinidários, com medusas, né? Então, com corais, achava muito massa. E passei um bom tempo em outro laboratório que era trabalhando com tubarões, que é uma outra paixão que eu tenho. E aí eu uni, né, os meus estágios. Então, eu uni a tartaruga marinha com o tubarão e desenvolvi meu TCC com ataques de tubarões a tartarugas marinhas, né, aqui no nosso litoral, e ele foi pioneiro aqui no Brasil. Então, vejam que um evento, né, uma simples palestra, acabou me despertando algo que eu nem sabia que seria possível estar atuando aqui em João Pessoa. E vocês também, né, podem estar dentro de um evento científico desse, descobrindo áreas ou mesmo vendo uma perspectiva de atuação que vocês não sabiam. Vocês podem até saber determinada área, mas não sabia que aquela área também atua naquela outra coisa, tá? E aí surge uma oportunidade ali, né? Desperta ali uma luzinha, as engrenagenzinhas começam a funcionar e contribuem ali para que vocês definam alguma coisa relacionada, né, a tanto a graduação quanto posterior, né, formação de vocês no exercício profissional. E aí eu, né, me realizei tanto trabalhando com as tartarugas marinhas que fiz meu TCC, minha monografia, né, da graduação, fiz minha especialização, fiz meu mestrado, tudo trabalhando com tartarugas marinhas. Então, abracem as oportunidades que vocês têm, tá? A jornada é um momento também para envios, né, apresentação de trabalhos acadêmicos. A gente tem um momento, né, de submissão de resumos expandidos, que é uma oportunidade que vocês têm, até porque o TCC de vocês, que é o que vocês estão iniciando agora, é um trabalho científico, né? E é em formato de artigo. Então, vocês acabam tendo a oportunidade de estar treinando a escrita científica, né? Então, poucos de vocês já fizeram um artigo durante a graduação. Poucos de vocês fizeram o curso de escrita científica durante a graduação de vocês. Poucos de vocês exerceram, né, a escrita científica. E aí, quando chega no TCC, fica aquele desespero, né? Porque acha que não vai conseguir fazer porque, de fato, né, nunca colocou em prática. Lógico que quem já apresentou, quem já construiu, já fez algum trabalho científico, vai ter um pouco mais de facilidade do que aquelas pessoas que nunca tiveram. É aquela questão do treino que eu falei, né? Um exemplo, se eu for pegar, né, o meu trabalho de graduação,
com certeza, hoje eu faria, né, de forma melhor do que eu fiz naquela época. Minha escrita, né, minhas técnicas melhoraram e a tendência é essa. Quanto mais você desenvolve, mais você se aperfeiçoa. Consequentemente, tem um resultado melhor, tá bom? Alguma dúvida até então? Posso Não, continuar? professora, tá tranquila, até aqui tá dando para entender. Ok. Então, este semestre, né, de 2021.2, nós teremos o evento, né, a jornada, junto com o Simpósio Paraibano de Biomedicina e a Semana de Radiologia. Assim como a gente tem no início a Semana de Enfermagem e Semana de Estética e Cosmética. Então, nossos cursos, eles são, né, reforçados, vamos dizer assim, durante os eventos, né, que são contemplados 2 vezes ao ano. Geralmente, a gente vê esses congressos sendo realizados apenas uma vez, mas como eu disse, nós somos preocupados com o desenvolvimento acadêmico e científico de vocês, então a gente quer que vocês cada vez mais se engrandeçam, né? Consequentemente, a gente quer disponibilizar para vocês a melhor qualidade ali, né, na parte de extensão e científica, tá bom? Então, os eventos acadêmicos servem para discutir, divulgar e compartilhar pesquisas e trabalhos mais recentes sobre a área do conhecimento ou sobre um tema específico, né? Então, existem eventos científicos, por exemplo, que são mais gerais, por exemplo, o Congresso Nacional de Enfermagem, então ele é bem geral. Mas existem outros, por exemplo, que são cuidados com idoso, congresso de pediatria, né, de diabetes, então, de feridas, né? Então, existem eventos científicos mais gerais, existem aqueles mais específicos, e aí a troca de conhecimento sempre vai estar existindo, certo? E é importante que vocês estejam podendo participar, né, quando possível. Os eventos ajudam a direcionar a sua carreira para uma especialidade, com setores mais especializados da sua área de estudo, sem necessariamente fazer uma especialização. O que é isso? Às vezes, como eu falei, né, a gente participa de um evento onde foi trazido ali um conhecimento, uma palestra, que pode ter trazido para você uma perspectiva, uma informação que às vezes você fez um curso, alguma coisa e não conseguiu, né, visualizar. Então, não estou menosprezando uma especialização, pelo contrário, né? Façam, quanto mais vocês fizerem, melhor. Eu, por exemplo, estou fazendo, né, até o final do ano que vem, vou ter concluído 3 especializações. E se Deus quiser, eu quero fazer mais ainda. Então, façam, né? Conhecimento sempre é demais. Eu estou fazendo um curso de docência em enfermagem. Estou aprendendo muito com a história da enfermagem, bem interessante. E é importante que vocês sempre estejam se atualizando, né? Então, além de enriquecer o currículo de vocês, mais importante do que isso é que vocês dominem, né? Vocês tenham de fato o conhecimento. E aí, como eu falei, esses eventos eles vão estar, né, trazendo a oportunidade de vocês estarem cada vez mais se engrandecendo como não apenas profissional, mas também como pessoas. Então, nosso evento científico ele é multidisciplinar, né? Apesar de, no início do ano, existir o nome, né? Semana de enfermagem, semana de estética, e no final do ano, semana de radiologia, simpósio paraibano de biomedicina, a gente sempre tem atividades relacionadas a todos os cursos e multidisciplinares nos 2 eventos, né? Então, não necessariamente a gente vai ficar restrita aos 4 cursos que a gente tem e nem a área de saúde, né? Então, a gente traz muitas palestras, conhecimento, às vezes, fora da área de saúde, né? Que serve para vocês como cidadãos, né? Então, nosso papel como educador, né? Como instituição de ensino, é fazer com que vocês cada vez mais se desenvolvam como pessoas e profissionais, não apenas como profissionais.
certo? Não apenas como pessoas que dominam técnicas e fazem ali como se fosse uma máquina, não. Vocês precisam também ser boas pessoas, bons cidadãos, né? Porque uma vez que vocês saem da atividade profissional, vocês vão ser pessoas vivendo em sociedade, e vocês precisam ter essa compreensão e trabalhar para que a sociedade viva, né, em equilíbrio, e a gente trabalha para que isso aconteça. Então, participem, tá? É importante ter em mente que a participação em eventos acadêmicos não se relaciona exclusivamente à apresentação de trabalhos, certo? Como eu falei anteriormente, a troca de conhecimento, né? Vocês poderem conversar com professores, né? Com palestrantes de fora que podem estar trazendo perspectiva, oportunidades de emprego, oportunidade de conhecimento, de cursos para vocês, isso é muito enriquecedor. Você pode optar por participar apenas como ouvinte, né, e o observador, dependendo do evento. E como ouvinte é aquele participante que vai apenas assistir as palestras. Ele não vai submeter trabalho, mas vai participar das palestras assistindo, né, e participando ali quando possível, fazendo perguntas, né, tirando as dúvidas relacionadas àquela palestra. A participação assistindo às palestras já gera um certificado para colocar no seu currículo. E aí, essa participação vai gerar uma quantidade X de horas, vai depender do evento, né, que vocês estiverem participando. E também, se você enviou um trabalho que foi submetido, também vai existir a possibilidade de você ter, né, o certificado de apresentação. E são 2, então, os certificados que vocês recebem. Se tiver minicurso, aí vai ser um por cada minicurso. Então, isso só tem a engrandecer, né, o conhecimento de vocês, consequentemente, fazendo com que haja aí a possibilidade também de crescer o currículo de vocês. Dúvidas, gente, em relação à jornada? Professora, eu queria só, não é bem uma dúvida, não. Saber se esse ano a jornada vai ser como estava online, ou se vocês tá tendo algum outro projeto aí, alguma coisa já em mente. Então, como eu falei no início, né, a jornada ela vai acontecer no início de novembro. Esqueci exatamente a data agora, mas tudo isso vai sair no edital. A forma como vai ser conduzida a jornada é o que estamos em debate com a nova direção, certo? Então, não é uma decisão, nunca foi, né, uma decisão exclusivamente minha, né, como coordenadora do núcleo. Do núcleo, a gente sempre teve um consenso com as coordenações e direção, só que agora, né, pode ser que haja uma modificação por termos, né, uma nova gestão. Então, ainda não ficou definido, mas assim que tiver definido, passo para vocês, mando o edital, tudo certinho, tá bom? Tá certo. Professora, Oi? a respeito do TCC, professora. Calma, tô chegando lá, mas diga. Não, que a senhora vai explicar a gente, né? Como é que Mas a gente diga vai logo. iniciar, para quem nunca fez, né, como eu. Sim, ainda não cheguei em TCC, não. É por último. Calma, cocada, calma. Ela está preparando psicologicamente. Vamos lá. Então, projetos de extensão, né? Extensão, muitos de vocês não sabem o que significa, né? Então, extensão é a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. E devido a essa pandemia, né, infelizmente, como eu já havia dito, algumas atividades elas tiveram que ser suspensas ou modificadas. Um exemplo, a jornada ela não foi suspensa, ela foi modificada, ela deixou de ser presencialmente e passou a ser remota. Só que o projeto de extensão, né, os projetos de extensão, como eu falei agora, é uma participação ativa do aluno na sociedade que ele vive, né? E devido à pandemia, isso teve que ficar suspenso, tá? Não foi possível ser mantido, uma vez que existia não, né? Ainda existe um risco biológico, né? Um risco devido à pandemia da Covid, que impossibilita que a gente esteja fazendo essas ações, né? Então, isso resguardando a saúde e a vida de vocês, seus familiares,
da sociedade, né, a qual vocês poderiam estar tendo contato, e dos professores também. Então, com isso, ficou aí restrita, né, restrita não, suspensa essas atividades temporariamente. A gente está trabalhando para que as atividades de extensão elas retornem e vocês possam estar participando. Por isso é sinônimo, né, a extensão é sinônimo de impacto social, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que eu integram. Uma vez que vocês vão estar vivenciando aquela situação, né, durante o projeto de extensão, extramuros da faculdade, né, aonde uma coisa é você ter o conhecimento teórico, né, de sala de aula, e outra coisa é você vivenciar aquilo, né, ver a perspectiva da sociedade, saber as dores, os anseios, as angústias daquela população e, né, dentro do projeto, tentar melhorar aquela situação. Então, a extensão trata-se de uma ação processual e contínua de caráter educativo, social e cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. Então, quando um professor solicita, né, um projeto de extensão para a instituição e tem todo o processo seletivo, então existe um prazo, existem datas de execução daquilo. Pode ser, por exemplo, que um projeto de extensão ele dure 2 anos. Ele dure 2 anos, mas o aluno não necessariamente vai ficar por 2 anos ali trabalhando naquele projeto. Tá, meu gordinho. Não, esse aqui é TED, tá, gente? Tá fazendo bagunça aqui. Fica aqui no meu colo. Então, o projeto de extensão, vamos supor, geralmente ele tem de 6 meses a 1 ano, para a participação do aluno, geralmente é 1 ano, mas o projeto do professor pode ser que ele seja, né, mais prolongado. Mas o aluno que participou, né, que foi aprovado naquele processo seletivo, ele vai ter a certificação dele no período ao qual... Para, Ted. No período ao qual ele vai estar exercendo. Quando terminou o prazo, se ele cumpriu tudo direitinho, aí ele conclui. Gente, só um minuto aqui que meu gatinho tá querendo brigar com o outro. Deixa eu tirar ele aqui do quarto, só um minuto. Pronto, voltei. Desculpa aí, gente. Aulas remotas têm disso, né, de interrupções. Então, voltando. Esse prazo, né, o aluno, se participou daquele processo seletivo, ele vai ter um período de início e de fim, né, do projeto de extensão, onde ele vai ter que estar desenvolvendo um artigo científico ao final daquele projeto para finalizar, como se fosse na monitoria, certo? A diferença é que no projeto de extensão não vai ter a possibilidade de prorrogar, né, de ter a possibilidade de fazer, de apresentar o trabalho mesmo não sendo no semestre daquela monitoria. Então, se você fez a monitoria esse semestre, você precisa apresentar um trabalho, né, como eu falei antes, naquele semestre sobre a disciplina. Se você não fez, existe a possibilidade de você, numa jornada posterior, fazer aquele resumo expandido correspondente àquela jornada. Se você deixou 3 monitorias sem submeter trabalho para a jornada, então você vai ter que fazer 3 trabalhos diferentes, tá bom? No projeto de extensão, não. Ao final do projeto, você já precisa estar tendo a submissão na jornada subsequente. Dúvidas até aí? Não? Não. Então, chegamos no TCC. Oh!
Então, o TCC, né? Muitos de vocês ficam assim, né? Com esse bichinho. Ah, não, ah, não, ah, não. Desesperados, né? A tão temida, né? A sigla tão temida, que vocês, desde o início do curso, né, já vão comentando, falando sobre TCC, porque sabe que lá na frente vocês vão ter que fazer esse trabalho. Só que é uma preocupação que vocês têm, mas que não põe na prática para chegar lá, né, e saber como fazer. Como eu dei o exemplo de submeter resumos expandidos para a jornada, né, participar de congressos e fazer, praticar a escrita científica, né? Até os próprios trabalhos das disciplinas vocês não costumam colocar em prática a escrita científica. Então, o TCC parece representar um projeto que exige muita dedicação para concluir o curso, mas, na verdade, ela não é diferente de nenhuma outra disciplina nesse sentido, tá? Então, todas as disciplinas que vocês cursaram, foi necessário que vocês tivessem uma dedicação para concluir ela. Lógico, algumas você tem mais afinidade, né? Se torna mais fácil para você do que outras. Com o TCC também não é diferente. O problema é que muito do que se é executado no TCC, muita gente deixou, né, de lado, certo? Não saiu colocando em prática, né, durante o curso. E aí chega no TCC, tem que aprender tudo no semestre onde você vai estar executando, né? No TCC1, na verdade, o TCC, né? Vocês agora estão no TCC1, vocês vão ter que, de hoje para a semana que vem, definir algumas coisas, certo? Primeiro, o trabalho, ele pode ser desenvolvido de forma individual, em dupla ou em trio, tá? O TCC, ele é em formato de artigo. Eu também vou estar enviando o edital para vocês, com todas as normas, todas as regras do TCC. A princípio, né? No caso, não é vocês, porque isso é para o TCC2, mas a gente, a princípio, vai retornar as apresentações orais esse semestre, né? Até, vamos dizer assim, segunda ordem, né? A gente está com esse planejamento. Daqui para dezembro, né? A gente acredita que todos já estejamos vacinados, né? Mantendo todos os cuidados, então a gente pretende trabalhar para que as apresentações sejam de forma presencial em dezembro. Como vocês é só em junho do ano que vem, se Deus quiser, né? E a sociedade ajudar, continuando tendo cuidado, usando máscara, né? Evitando aglomeração, então a gente vai estar indo para uma normalidade. Então, vocês precisam definir se o trabalho vai ser individual, duplo, trio. Vocês precisam definir o tema que vocês vão trabalhar, tá? Não é o título ainda, é o tema. O título vocês podem mudar até no dia antes de entregar o TCC2, certo? Então, vão trabalhando primeiro o tema. Qual é o foco que vocês querem trabalhar? Vamos supor, eu sei que eu quero trabalhar com saúde da mulher. Eu sei que eu quero trabalhar com... Eu quero... Oi. Professora, Oi, Dutra. Oi. olha, tem muitos alunos falando lá que caiu e estão tentando entrar, não estão conseguindo. Thaís, Thaís, ela entra e sai, entre entra e sai, outras, entra e sai. tá Thaís nem dá... caindo as internet. Aham. Nem dá tempo eu aceitar. Quando ela aparece que eu vou aceitar, ela já cai, mas é a internet dela. Tem gente que tá dizendo que a internet que tá ruim. Professora mulher, Oi. pensei que a minha tinha caído também. Não, é que eu tava mandando mensagem. Então, vocês vão ter que escolher o tema e escolher o orientador.
Para ser orientador, obrigatoriamente tem que ser um professor da faculdade, certo? Vocês que vão fazer o convite para esses professores. Uma dica, não cheguem de mão abanando, tá? Não chegue para o professor e professor, me oriente. Primeira pergunta que o professor vai fazer é, com o quê? Eu, pelo menos, a primeira pergunta, algumas pessoas vieram me procurar, eu disse, orientar com o quê? Qual é o seu tema? Né? Quem vai fazer o trabalho são vocês, não é o professor, tá? Então, vocês precisam saber qual é aquele tema que te gera interesse, que é aquilo que você gosta de trabalhar. Vocês vão ficar praticamente um ano desenvolvendo uma pesquisa sobre aquela temática. Você escolher uma temática que você não gosta, não vai ser interessante, porque você não vai ter um rendimento que você teria se você estivesse desenvolvendo algo com que você tem afinidade, com o que você gosta, tá? Então, vocês que precisam escolher o tema. Então, cheguem para o professor com pelo menos uma sugestão, certo? Pelo menos. E aí pode ser que através daquela conversa com o professor surjam outras ideias. Ótimo, tá? Mas não chegue sem ideia nenhuma, tá bom? Então, nada melhor do que conhecer a tarefa de perto para entender quais são os maiores desafios e se preparar para vencer essa etapa, não é mesmo? Eu vou estar aqui com vocês, trabalhando para que vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês. Eu vou estar ensinando, né, dando umas ferramentas ali de conhecimento para que vocês façam o melhor trabalho possível. Mas eu não vou fazer o trabalho por vocês, certo? Meu papel aqui como professora é ensinar. Se fosse para fazer o trabalho, eu fazia um para mim só e publicava num agente científico, tá bom? Na revista. Então, vocês que precisam estar construindo esse trabalho, vocês que precisam, tá? Colocando em prática aí o que vocês estão aprendendo. Lógico que eu vou estar ajudando, vou estar tirando dúvidas, mas vocês que precisam construir. E o orientador de vocês, que vai ter esse papel de orientar vocês, certo? O orientador de vocês não vai fazer o trabalho por vocês também, certo? O orientador não é para fazer o trabalho, é para orientar. Então, o trabalho de conclusão de curso, como o nome já diz, tudo, né? E isso é a avaliação final pelo qual o estudante passa para receber o diploma de graduação. Por isso, trata-se de um projeto que costuma ser desenvolvido quando o aluno já tem uma boa base sobre a sua área e consegue construir uma pesquisa avançada a respeito de um tema relacionado a ela. Às vezes, até um projeto que você já fez, um trabalho, um resumo que você já enviou para uma jornada, para um congresso, pode servir para você aperfeiçoá-lo e desenvolver aqui no TCC, tá? E aí a gente tem alguns aspectos em relação às atividades do TCC, que eu vou passar para vocês agora, antes da gente finalizar nossa aula. Primeiro de tudo, as nossas avaliações, né? Eu sei que muitos de vocês, né, já alguns outros alunos já pintaram a minha caveira para vocês, mas vocês já me conhecem também, já tiveram outras E aí, disciplinas. professora? Oh, meu Deus, ninguém faz isso, né? Mas vamos lá. Eu sei que no final reconhecem, né, e tem uma perspectiva diferente daquilo que tinham, Professora, né? a senhora sabe que a senhora está errada? Sei não. Porque o que eu ouvi falar sobre a senhora foi exatamente ao contrário do que a senhora está dizendo. Inclusive, disseram que a melhor orientadora é a senhora, que é a professora atenciosa, responde, orienta o aluno. A senhora está enganada, viu? Não, mas, Quero ó, saber onde a gente se inscreve, viu, para adotar a senhora. Como é que é? Quero saber onde é que a gente vai se inscrever para adotar a senhora. É porque pela manhã eu já tive uma perspectiva diferente, né? Os alunos já falam, professora, já disseram que a senhora é horrível, que não sei o quê. Mas por quê? Não, porque a senhora pega muito no pé. Eu disse, sim. Isso aí nem se... Isso é recalque, professora. Isso é recalque. Eu vou pegar muito no pé mesmo. Oi?
A professora Magali, eu estava falando com ela em relação ao tema do meu TCC, e Sim. ela super me recomendou. Foram duas professoras, uma Mona Lisa e outra a professora Clênia. Eu falei, não, lógico que Clênia, não é? Para ser orientadora do tema que eu escolhi. Então, vão atrás, tá, dos professores. Vocês têm até semana que vem, como eu disse, vão no particular, né, dos professores e conversem com eles e cheguem, né, com alguma temática. Não fiquem de mão abanando. Ah, sim. Aí, a questão é, como eu falei, eu vou estar ensinando e dando as ferramentas para vocês desenvolverem o melhor trabalho que vocês vão poder. Mas eu não vou fazer para vocês. E eu vou cobrar que vocês estejam fazendo o melhor trabalho. Então, nesse sentido, realmente eu vou ser rigorosa e vou ser chata. Por quê? Porque quando vocês chegarem lá no TCC2, na apresentação da banca, os professores saberem que vocês fizeram errado porque quiseram. Não foi por falta, né, de orientação no sentido dos conhecimentos que foram passados em relação à disciplina, métodos, entre outros, mas sim porque vocês, né, alguns, lógico, né, não são todos, se desleixaram e não quiseram colocar em prática aquilo. E aí a gente chega nas nossas avaliações. No TCC1, a gente tem um TED, no TCC2 não existe mais TED, tá? Não tem essa boquinha, não. E aí, como que funciona o TED do TCC? A nossa N1, esse TED vai valer 2 pontos, né? Como já é de praxe, ele vai ser aplicado para o TCC1. E ele vai ser o seguinte: eu vou enviar o material para vocês, né? Os slides, que tem, como sempre, né? Aula 1, aula 2, eles são separados por aula. Não necessariamente, vamos supor, a aula 1, ela dure só uma aula, pode ser que ela se estenda mais, tá? Essa nomenclatura que eu coloquei de aula 1, 2, 3, é em relação ao conteúdo, né? Então, aquele conteúdo da aula 1 pode ser que se estenda durante mais aulas. O conteúdo da aula 2 se estenda por mais aulas, e assim por diante. Então, na aula 1, no material da aula 1, da aula 2 e da aula 3, material 1, 2 e 3, a gente vai ter perguntas, tá? Um exemplo, logo no início da semana que vem, na nossa aula, vão ser 6 perguntas que vocês precisam responder. Na aula 2, mais 4, se eu não me engano, na aula 3, mais 4, se eu não me engano, são esses números. São 14 questões. Perguntas referentes às aulas que estarão lá na. Isso. Essas perguntas, elas são referentes ao TCC de vocês, tá? Só que o principal não existe respostas certas ou erradas, tá? Por quê? Porque vocês estão num processo de construção. Então, vai servir para que vocês avaliem o tanto que vocês evoluíram. Lógico, se você pegar em uma questão e escrever uma receita de início miojo, você vai ficar com 0. Nem se preocupe, tá? Que isso vai acontecer. Então, as notas são consequências das atitudes de vocês. Eu estou aqui para ajudá-los, mas se quiserem brincar, né, e achar que eu estou com o nariz de palhaço aqui, então sinto muito, é o local errado. Né? Então, levem a sério que, consequentemente, vocês vão ter um excelente resultado ao final. Eu nunca tive um aluno de TCC reprovado, tá? Espero que não seja, né, agora. O único caso de reprovação que teve de TCC foi na época que eu não dava aula para biomedicina, eu dava aula só para enfermagem. E aí teve uma reprovação por plágio, tá? Até nisso eu vou estar ajudando para tentar identificar alguns plágios de vocês, para que vocês não reprovem por causa disso. Mas aí como que é? Esses exercícios, né, à medida que a aula for acontecendo, né, então hoje na semana que vem, né, teve a aula, teve as questões, então já respondam, tá? Peguem um caderninho de vocês ali, já vão fazendo. Na aula 2, quando tiver as questões lá, também já façam. Na aula 3, já façam. Não deixem acumular, certo? Como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. Eu quero que vocês vão construindo à medida que vocês forem tendo as aulas. E aí, quando a gente terminar a aula 3, eu vou gerar um link, tá? Para que vocês possam colocar essas respostas
lá nesse link que eu vou mandar para eu poder avaliar, certo? Avaliar no sentido se vocês responderam tudo direitinho, né? Mas como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. Por quê? Porque à medida que você está levando a sério e construindo esse TED, consequentemente, vocês estão construindo o trabalho de vocês, tá? Então, automaticamente, você está construindo o seu trabalho sem nem sentir. Depois é só você colocar isso no trabalho propriamente dito. E aí, quando a gente chegar na nossa N1, tá? A semana oficial de avaliação N1 é em outubro, certo? Do dia 4 ao dia 8 de outubro. Só que a turma de vocês ela é muito grande, tá? E aí a gente vai começar no dia 24 de setembro, tá? Então, dia 24 de setembro, 1 de outubro e 8 de outubro serão as datas da nossa avaliação. Tá, vocês podem estar perguntando, por que 3 dias? Vocês têm ideia? Gente? Porque vai Não. ser oral, professora. Exatamente. Tá? Nossa avaliação, ela é oral. Muitos de vocês podem estar fazendo caretas aí, caras feias, né? Mas o É porquê? isso, professora, a senhora, viu? Liga a câmera para ver? É porque já passou. Então, qual é o benefício dessa avaliação seu oral? Isso não é porque está remoto, não, tá, gente? Eu já fazia isso nas atividades presenciais, nas aulas presenciais. Quantos de vocês, né? Vou usar um exemplo da disciplina parasitologia que vocês cursaram comigo. Então, quantos de vocês, às vezes, quando tinha as provas lá, né? Que tinha as questões abertas e fechadas, e aí nas questões abertas vocês respondiam lá, e na hora que eu ia corrigir, eu estava errado. Aí, quando eu ia corrigir em sala, né? Mostrar quais seriam as respostas corretas, vocês. Mas, professora, foi isso que eu quis dizer, né? Só que existe uma diferença entre o que você quis dizer e o que está escrito. Tá? Então, vocês ainda têm, nós, geralmente, né, a gente tem uma dificuldade muito maior de colocar no papel a nossa ideia, tá? Do que verbalizá-la. Então, nossa N1 ela vai ser oral justamente para que eu consiga entender a essência do trabalho de vocês, tá? Essa prova... Professora, agora a senhora falou uma Oi. coisa certa mesmo. Uma vez, a senhora tirou 2 décimos meu, porque eu coloquei uma resposta de uma prova, no final era assim, no ato sexual. Aí a senhora tirou 2 décimos porque a senhora disse que faltava a palavra contaminado, no ato sexual contaminado, né? Aí Exatamente. realmente eu perdi. Isso aí fez diferença, né? Porque não é só o ato sexual, né? Teria que estar. No caso, você está falando da tricomoníase. E Né? a senhora lembra, né, professora? Me devolva meus 2 décimos, professora. Não, você estava errada, era para ter zerado a questão. Que é isso? Se fosse alguns professores, iriam zerar. Mas, né, como eu disse, eu não estou aqui para prejudicar aluno, eu quero que vocês cresçam. Garanto que se cair novamente uma questão dessa, nunca mais você esquece, né? À toa que a gente já está no final do curso, você ainda lembra. Eu estou no final do curso, ainda lembro. Pois é, às vezes a gente aprende mais com os erros. E aí, Tutra, tu tá onde? Tá com essa câmera aí filmando o pessoal. Então, nossa avaliação ela vai ser oral. Por quê? E aí, como eu falei, é mais uma conversa. Eu tenho que perguntar, eu tenho que avaliar vocês. E aí, as perguntas, inclusive, eu já dou para vocês. As perguntas qual é a sua contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo e metodologia. Pronto, são essas questões. Quando tiver mais para frente, eu vou reforçar também quais são as questões que eu vou pedir. E isso são os pontos do trabalho de vocês que vocês vão estar construindo e são os pontos que a gente vai estar debatendo, né, que vocês também vão ter no TED de vocês. Então, como eu disse, automaticamente vocês já vão estar construindo. E aí, eu vou fazer a pergunta, né? Vocês vão responder, eu vou ver se a resposta está de acordo. Ó, Thaís, ela tenta entrar, quando eu vou clicar, aí desaparece. Ela deve estar com instabilidade na internet. E aí, quando vocês responderem, eu vou dizer, né? Vou avaliar, lógico, colocar nota, e vou dizer se aquela resposta, ela está
correta ou se precisa fazer algum ajuste. Um exemplo. O objetivo, obrigatoriamente, ele precisa vir com verbos no infinitivo. Isso a gente vai ver com calma, tá, gente? Aqui é só para citar de exemplo. E aí, no momento que eu pergunto qual é o seu objetivo e você não responde ele iniciando com verbos no infinitivo, então você já vai perder ponto, certo? Só que aí Então, depois... a senhora quer as respostas assim, bem formais, né? É isso, de acordo com como seria no TCC, é isso? Isso, mas assim, o objetivo é o que é o único que tem essa obrigatoriedade, vamos dizer, de um verbo, um termo correto, certo? O resto não. Vocês podem defender a ideia pelo que está na cabeça de vocês. Professora, Oi. licença. Cada aluno vai ter seu dia de fazer essa prova oral? Não, a gente vai vendo as disponibilidades. Porque, por exemplo, você pode ser que no dia 24 esteja de plantão, né, trabalhando alguma coisa, o mesmo estágio e não possa fazer a prova. Então, quem tiver disponível naquele dia, eu já vou fazendo, certo? Certo, obrigada. Nada. E aí eu vou estar, meio que vai ser uma orientação à avaliação, porque eu vou ver, né, à medida que vocês forem respondendo, vou estar dando direcionamentos para o trabalho de vocês. Lógico que eu vou estar dando sugestões, que eu não, né, aqueles que a maioria eu não vou ser orientadora, então tem que ser um comum acordo entre vocês e o orientador. Vou estar dando sugestões ali para quando vocês forem fazer o trabalho propriamente dito, né, vocês já saberem qual é o correto. Pode ser que vocês não utilizem aquela sugestão, usem outra ideia, mas pelo menos vocês vão ter o raciocínio de como seria o correto. Então é mais uma conversa, tá? Não precisa ter medo, como muitos ficam com medo. Ah, é prova oral, né? Já escuta prova oral, já fica com medo. Não, é uma forma de avaliar vocês, de forma que vocês tenham um rendimento melhor, tá bom? Professora, Oi. essas questões, a resposta vai ser com nossas palavras, dentro do conteúdo que a senhora vai dando durante as aulas? Isso. Lembrando que a prova é oral, apesar de ser remota, eu sei se vocês vão estar lendo ou não, tá? Então, vocês não podem estar lendo nada, não, porque senão eu vou tirar ponto de vocês. Eu quero, ó, tudo aqui na cabecinha de vocês. Ok. Obrigada, professora. Nada. Lembrem-se que o trabalho ele pode ser individual, duplo ou trio. Então, a avaliação oral, eu sempre vou estar fazendo uma videochamada com o grupo. Se é só você, não vai ser você e eu. Se for você e mais uma pessoa, nós três. Se for você e mais duas, né? Os três e eu. Então, a gente vai fazer essa videochamada. Já passa a palavra, Maria. A gente vai fazer essa videochamada, eu vou fazer as questões com vocês. E eu vou conseguir identificar também se existe algum colega ali que está se escorando em você, tá? Então, escolham pessoas, se o seu trabalho for em grupo, escolham pessoas que realmente vão construir o trabalho junto com vocês, que não vão ser aquela pessoa que se escorou o curso todinho e vai aproveitar no TCC, você vai levar lá nas costas também. Se você fizer isso, pior para você. Exemplo, vamos supor que você se saiu muito bem na prova, você iria tirar um 10, mas seu trabalho é em dupla e seu colega foi muito ruim, né? E tirou uma nota ali, mediana, uma nota baixa, ficou com um 5. Então, a nota do grupo vai ser 7,5, né? Ela vai cair. A sua, que seria 10, vai ficar para 7,5. Para aquele colega que não fez nada, né? Não contribuiu muito, vai ser ótimo, porque a nota vai subir. Mas será que isso é justo com você que está fazendo, se dedicando para o trabalho todo? É interessante você estar levando alguém nas costas? Não, né? Então, levem em consideração, se for fazer trabalho em grupo, façam com pessoas que realmente tenham o mesmo interesse e foco que você. Oi, Maria, pode falar. Ligue o microfone. Maria Raimundo levantou a mão, pode falar. Essas questões serão referentes ao nosso cada tema, Contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo e metodologia. Tudo relacionado ao trabalho de vocês. Então, não tem como ninguém copiar, nem no TED. Não vai existir Ctrl-C, Ctrl-V.
Tá? Ô, professora, deixa eu ver aqui se eu entendi. Então, Oi. quer dizer que as provas orais serão com o grupo do TCC, é isso? Exatamente. O seu trabalho é individual ou em grupo? Professora, até o prezado momento estou sozinha, né? Porque eu estou entrando na turma agora. Pronto, então seria você e eu na avaliação só. Se for, vamos supor, você e Camila, aí na avaliação vai ser você, Camila e eu. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Não, professora. Não? Então, pelo andar da hora, tá? Nos vemos na próxima semana. Não percam as datas quando os editais forem divulgados, né? Sejam bem-vindos a mais um semestre. O e-mail do NUP está aí quando vocês precisarem enviar alguma solicitação. E nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem, tenham um excelente final de semana. Usem máscara, evitem aglomeração. Só saiam quando necessário, né? E o bem maior que a gente tem é a nossa vida e dos nossos entes queridos, então vamos nos cuidar, tá bom? Tchau, Boa tchau. noite, semana, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Daqui a pouco eu posto o vídeo, tá? No YouTube, para quem teve dificuldade de entrar. Tchau, tchau. Tá certo, professor. Tchau.